Jornalista da ESPN do México, John Sutcliffe, acho que é assim que fala o nome do cara, afirma: Nathan Silva já é zagueiro do Vasco. Vamos comentar sobre essa provável nova contratação do Gigante, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Vai lá e ativa o sininho de notificações, a opção todas, para quando tiver vídeos aqui o próprio YouTube te avisar. Vamos embora comentar essa notícia aí. Olá, Vascaíno, bom dia, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, né? Está entrando no ar o programa Café do Gigante. Eu sou André Luiz, que vos falo e apresento o programa. E olha, hoje a notícia é que o Vasco está quase contratando Nathan Silva. Esse rapaz aqui, ó, esse moço aí, o Nathan Silva, vem para ser o zagueiro titular do Vasco pela direita. O Vasco não tem nenhum zagueiro jogando pela direita hoje, né? Porque o Vasco vendeu o João Vitor, o Diniz afastou, o jogador mesmo que quis se afastar, o Maurício Lemos, porque não concordou de ter um jogador improvisado na posição dele, achou que ele foi desvalorizado, desprestigiado, e acho até que um pouco de razão. Então você perdeu o Maurício Lemos, e o outro reserva do Maurício Lemos seria o Lucas Oliveira, que ninguém confia, nem o Diniz confia, e poderia ter o Lincoln que o Vasco emprestou de Volta Redonda. Ou seja, numa lambança só, o Vasco ficou sem zagueiro. E aí tá desesperado contratando um zagueiro. E aí o moço que vem é esse aí, ó. Esse rapaz aí, o Nathan Silva. Para quem tem boa memória, Nathan Silva é irmão do Erley. Lembra do Erley? Jogou no Vasco em 2018, 2021. De 2018 a 2021 ele jogou no Vasco. Super contestado, um zagueiro mediano para fraco, né? Mas dizem que o Nathan Silva é o irmão talentoso. É o cara que é o irmão talentoso. Ele é campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, aquele timaço de 2021. Se não me engano, jogou com o Jair também nesse time do Atlético. Acho que jogou. Posso estar enganado aqui, não pesquisei. Estou falando de cabeça. Posso ser que eu esteja errado, mas eu acho que jogou sim. Mas, enfim, é só um achismo. Mas ele é campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E foi vendido em 2023 para o Pumas do México. E até hoje joga lá, né, duas temporadas já, é titular absoluto da equipe do Pumas. É um zagueiro de 1,83m, pé direito, forte. Não é um jogador de uma grande habilidade, sabe jogar, mas não é esse jogador técnico que vai fazer virar jogo. Não, é um jogador firme, um jogador duro, eu acho que até uma zaga boa, se for jogar ele com o Lucas Freitas ou ele com esse Robert Renan, o Robert Renan parece ser muito habilidoso, mas é meio maluquinho. Se tiver com a cabeça no lugar, tiver centrado, né? Aliás, na apresentação ontem falou que sempre foi Vasco, que é vascaíno, a família toda é Vasco, que é uma honra muito grande estar jogando no Vasco pela família dele, e foi bonitinho, a filha dele estava lá, foi bem bacana a apresentação, foi legal. Ok, tudo bom. Eu não gostei da contratação do Robert Renan, mas é um zagueiro alto, 1,91m, disse que pode jogar de lateral, pode jogar de volante, joga de goleiro, centroavante, meia esquerda, meia direita. Pô, o cara joga de tudo, não joga de nada, né? Mas, enfim, tô rezando que ele faça excelentes jogos pelo Vasco, se torne titular absoluto, que a gente esqueça Mauro Galvão e agora vire Robert Renan, o nosso novo ídolo. É isso que eu tô torcendo. Eu quero que o cara venha e seja espetacular, maravilhoso, e que transforme o time do Vasco numa defesa segura, nova barreira do inferno, que seja com Robert Renan. Cara, não acredito, mas estou torcendo para que isso aconteça. E parece que o companheiro de zaga vai ser mesmo Nathan Silva. O Vasco ainda está negociando com o Carlos Acuesta, porque ele foi dispensado do Spartak de Moscou, né? Tinha fechado o negócio lá e voltou atrás. Parece que os caras estão tentando fazer negócio com o Vasco, mas o Vasco agora também está criando uma dificuldade com o Galatasaray, porque o Vasco está muito próximo de anunciar o Nathan Silva. Ontem saiu uma notícia que o Puma do México tinha recusado a proposta do Vasco. E é verdade, tá? O Vasco ofereceu 5 milhões de euros. Mas o que acontece é o seguinte: o Pumas tem 70% do jogador. Os outros 30% é 20% do próprio jogador e 10% do internacional. O jogador já comunicou ao Pumas que tem interesse de vir para o Vasco, que ele quer vir voltar para o Brasil. Aí o Pumas está fazendo uma pressãozinha que ele quer mais 10% desses 70%. E se em vez de 70%, ele quer 80% do negócio. Então ele quer que o Atlético Mineiro abra mão de 10% ou o jogador abra mão de 10%. O staff do jogador não vai abrir mão dos 20% deles. Ou seja, abrir mão de 10%, ficar só com 10%
e deixar o Puma com 80%. Não vai. E o Atlético Mineiro, muito menos. Falou, vocês que resolvam aí. Eu tenho 10%, nem me mete nessa história, nem precisa ligar para mim. Eu não vou abrir mão. Para mim, deixa ele aí. Então, eu não vou abrir mão de 10%. Vou abrir mão porque vou deixar de receber? Eu não vou abrir mão. Quem pode abrir mão é o jogador. Ou o Vasco aumenta a proposta de 10%, que é o que vai acontecer. O Vasco, veio de 5 milhões, vai oferecer 5 milhões e meio. Outra coisa é que o Puma aceita que o Vasco pague em 3 parcelas, mas quer que a primeira parcela seja um pouquinho maior. É esse meio milhão aí maior que o Vasco vai encaixar nele aí. Ou seja, o Vasco vendeu o Luiz Gustavo por 5 milhões e meio de euros. E está comprando o menino aí, esse menino aí que eu acabei de falar, o Nathan Silva, por 5 milhões e meio de dólares. Então vamos fazer um por 5, um por 6, que os quebrados se equivalem, né? Então o Vasco vendeu o Luiz Gustavo por quanto vai dar aí? Seja 5, 30, 33 milhões de reais. E está comprando um de 5,25 vai 2, 3,25 e 2, 27 milhões e meio. Então o Vasco vendeu o Luiz Gustavo por 31 milhões e está comprando o outro por 27 milhões e meio. Só que o Vasco vendeu um jogador de 31 milhões de 19 anos e está comprando um de 28 por 27 milhões e meio. A desculpa, não foi eu que falei, não, é o Diniz que falou, que não queria que vendesse o Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo ia valer muito mais. O Diniz falou isso na coletiva no pós-jogo do Corinthians, mas que precisava vender para poder pagar salários, etc. e tal. Ué, como assim? Precisava vender para pagar salários? 31 para 27 milhões e meio, é 2 milhões e meio só de diferença positiva. Com 2 milhões e meio não vai pagar salário nenhum. Então vai vender o Luiz Gustavo para quê? Para gastar no outro de 28 anos? Quando eu falo que tem problema na gestão do departamento de futebol do Vasco, é isso. É como se o Vasco pegasse o Puma e falasse, o Puma fica com o Luiz Gustavo e me dá o Nathan Silva. Olha que troca espetacular que o Vasco fez, não é isso? Então, é isso que quando eu falo aqui de má gestão, não estou falando de picaretagem, que tem mutreta, não estou nem levantando essas coisas aí, porque isso é difícil de provar, é difícil de fazer uma denúncia dessa sem prova nenhuma, esse achismo, né? Isso aí é leviandade da minha parte, mas dá para analisar o fato. O fato é que, na minha opinião, isso é um mau negócio. Você está fazendo um péssimo negócio. A gestão de futebol, ela é ruim. O Nathan Silva, ele é mais habilidoso do que o Wehrli, o que não é nenhuma grande vantagem, percebeu? Não é nenhuma grande vantagem. É a mesma coisa você fala assim, poxa, eu tenho 1,45 m, eu sou mais alto do que... Eu tenho 1,35 m, eu sou mais alto do que aquele anão. Porra, não é nenhuma vantagem. O cara é anão, porra. O outro, você está comparando o Nathan Silva com o Wehrli. Quem lembra do Wehrli sabe o que eu estou falando. Ah, ele é melhor do que o Wehrli. Cara, minha mãe que já morreu, com meião e chuteira, jogava mais do que o Wehrli, cara. Qualquer um joga mais do que o Wehrli, cara. Mas, enfim, essas são as comparações que estão fazendo. Eu espero que o Nathan Silva chegue e arrebente. Eu lembro dele na época do Atlético Mineiro e vou falar, ele não era um zagueiro horroroso, não. Ele era um cara que jogava firme, jogava duro. É um cara que chuta para onde o nariz está apontado. Não lembro dele sair jogando, de fazer jogadas espetaculares, não é. Mas é um jogador muito firme, tanto pelo alto como no chão. Pode ser que nesse momento que o Vasco está vivendo, uma zaga frouxa, de uns caras frouxos. Agora, outra coisa, que aí é ponto positivo. Nathan Silva é um cara que gosta de competir, gosta de ganhar. É um cara que tem dentro dele o espírito de campeão, porque já levantou taças grandes. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, está acostumado a ser campeão. Então, é um cara que falta no elenco do Vasco, que tem muito frouxo no elenco do Vasco, né? E esse é um cara que vai chegar e vai brigar. Ele vai gritar com a galera. Ele é um cara que é acostumado a ganhar e gosta de ganhar. Então, você começa a ter uns jogadores com perfil de campeão. Isso é legal, isso é importante. E ele é brigador, ele é raçudo. Eu acho que pode dar certo, pode dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. É melhor do que o Hugo Moura improvisado. Não é só melhor do que o Wehrli, não. Ele é melhor do que o Hugo Moura improvisado. Aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Hugo Moura vai voltar para ser o volante. A gente precisa de um volante de contenção, que a gente não tem. Ficou claro contra o Corinthians que o Jair não pode ser esse jogador. O Jair entra em campo com o travesseiro embaixo do braço, um soninho danado, pô. Não dá para aguentar o futebol do Jair, né? Não dá mesmo. E o jogo daqui a pouco, que a gente vai fazer contra o Botafogo, tem umas novidades aí, que eu vou trazer essa notícia no almoço do Gigante. Parece que vai vir coisa nova aí. O Tietchan não vai pro jogo, a gente já sabe que o Tietchan está fora, que está contundido. E o Paulo Henrique vai fazer um teste no vestiário para ver se volta. A situação do Paulo Henrique não está normal, não está simples, não. As dores musculares ainda perturbam ele. Ele está em tratamento intensivo para ver se vai pro jogo
de logo mais às 9h30 da noite. Uma coisinha só, rápido, só antes da gente acabar. Vou fazer essa pergunta aqui para o público em geral, né, para a mídia em geral. O Vasco é a quinta maior torcida do país na ideia desses caras aí, né, da mídia, né? A primeira é Flamengo, a segunda é o Corinthians, né, depois Palmeiras, até o São Paulo, na ideia desses caras aí, é maior do que o Vasco. Bem, eu não acho que uma empresa de televisão gosta de perder dinheiro. Eu não acho que os patrocinadores dessa empresa de televisão gostam de perder dinheiro. Então, se os patrocinadores patrocinam uma partida de futebol, o que eles querem é que essa partida seja vista pelo maior número de pessoas possível. Concorda? Então, olha só. Amanhã tem Vasco e... daqui a pouco tem Vasco e Botafogo. E mais, eu queria falar que em São Paulo vai ter, não é São Paulo, acho que no Paraná, Atlético Paranaense e Corinthians. Né? Os dois jogos no mesmo horário, se eu não me engano. Atlético Paranaense e Corinthians, e Vasco e Botafogo, em São Januário. O jogo do Vasco vai passar para o Rio de Janeiro, para o Distrito Federal, para algumas cidades de Minas, como Juiz de Fora, Uberaba, entendeu? E para mais 20, anota aí, amigo, 20 estados da federação. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. São 27 unidades federais que no país tem. São 26 estados. O jogo do Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, só vai passar para 6 estados. Por quê? Se é a segunda maior torcida do país. Se eu sou patrocinador, eu vou brigar. Que história é essa de vocês não só passarem o jogo da quinta torcida? O Botafogo, então, tadinho, é a 11ª torcida, acho que é isso mais ou menos, nona torcida agora, primeiro Libertadores, chegaram à 8ª, 9ª torcida. Então tu vai pegar um clube que tem a 5ª maior torcida, com um clube que tem a 8ª maior torcida, vou botar assim, Botafogo, ser legal com eles, e vai passar o jogo em detrimento de passar o jogo da segunda maior torcida do planeta, que é o Corinthians. Esquisito, hein? Eu acho bem esquisito aí. Então parece que essas estatísticas, isso tudo aí é meio que forjado, hein? Porque na hora do dinheiro no bolso, o jogo que eles colocam é o do Vasco. Na hora de ganhar dinheiro, é o jogo do Vasco. Sabe por quê? Vai dar mais audiência, porque a torcida é maior. Essa que é a grande realidade. Alguém tem que falar sobre isso. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus. Daqui a pouco, no Almoço do Gigante, a gente vai trazer essa informação já falando de jogo do Vasco, fazer um esquenta já para o jogo, né? Hoje não tem resumo gigante, a gente vai fazer uma live de pré-jogo, resumo entre as 7 horas da noite. A gente hoje vai entrar 8h15 da noite ao vivo com o nosso pré-jogo, né? Para o jogo do Vasco e Botafogo. E aí a gente vai falar de escalação, falar dos relacionados, vamos falar também de arbitragem. Daronco, hein? Daronco. Vamos falar de arbitragem, vamos falar das confusões do Vasco aí, das contratações do mercado da bola, como o Vasco está se desenhando para disputar esse segundo turno e sair da zona da confusão. Eu creio que o Vasco não vai ser rebaixado, que o Vasco ainda tem jeito, mesmo com o Diniz no comando. É só parar de dar o admiro maluquinho. Parece que houve uma conversa, hein? Parece que houve uma conversa do Pedrinho, do Felipe com ele, e algumas coisas estão acontecendo. A gente está apurando ver se isso aí é verdade ou não. Estou esperando, na verdade, algumas outras mídias vascaínas comentar sobre esse assunto para que eu possa trazer o vídeo aqui. Estou esperando algumas confirmações aí, se alguém vai falar alguma coisa. Só um falou até agora e foi meio assim, na surdina. Foi, como dizia a galera antigamente, ao passant. O que quer dizer? Assim, falou rápido. Assim, falou de passagem. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo daqui a pouco na hora do almoço. O Almoço do Gigante. Fui. Tchau.